Olá, eu sou a professora Lídia e estamos utilizando esse espaço midiático para fazermos divulgação do nosso projeto de extensão desenvolvido este ano de 2018 aqui na UENG, Unidade de Carangola. O nosso projeto é produção e divulgação de estudos poéticos de e sobre negros. Nós estamos aqui com a Fernanda Soares Venceslau, que vai falar para nós sobre o livro da Alice Walker, The Color Purple. Fernanda, é com você. Eu trabalhei durante o projeto com o livro The Color Purple, de Alice Walker, que é uma escritora afro-americana que nasceu na Geórgia. E ela representa toda essa história a partir de um contexto que ela também viveu. A Alice Walker, na infância, sofreu um acidente. Ela prometeu a si mesma que nunca mais iria mentir. E durante todo esse período, com a família dela, ela sofre praticamente as mesmas coisas que são representadas na obra. A obra se inicia com uma menina de 14 anos, que é violentada pelo homem que ela acreditava ser seu pai. E ela escreve cartas para sua irmã, mas o destinatário elencado é sempre Deus. Ela sofre um grande período de abusos, né? E ela é oferecida a um senhor em troca da sua irmã. E ela passa por todo esse processo também na casa do marido. Ela tem toda essa condição de inferioridade, ela é submissa a ele. As mesmas atitudes que ela teve na casa de seus pais. E durante esse período ela encontra duas personagens que reconstituem a sua identidade, fazem com que ela passe por esse processo de transição. Ela constitui a sua independência a partir de Sophia Butler, que é a esposa do seu enteado Harpo, e Shug Avery, que é ex-amante do seu marido. Então essas duas mulheres fazem com que Cilly, que não reconhecia a sua condição de submissa, alcance, né, um poder frente ao seu marido e a tudo que lhe fazia ser inferiorizada. Fernanda, você expôs para nós a narrativa. E o foco narrativo se passa em que período da história? Ela se passa nos anos de 1930, no sul dos Estados Unidos, no final do século XX. Ah, sim. E você falou sobre africanidades. Então, o que tem de africanidades nessa obra? Bom, nessa obra nós temos a proximidade, né, com o Black English, ou African American Vernacular English, que é um dialeto próprio da população afro-americana e digamos que ele seja um inglês informal. Durante a obra, nós temos várias marcas características desse dialeto. Eu vou citar alguns exemplos. O primeiro exemplo é um desuso da cópula. A cópula é um aglomerado de verbos, né? O been, am, is, are, was e were. E na página 12 nós temos he 12, quando na verdade deveria ser he is 12. Ou em she happy, quando na verdade deveria ser she is happy. O outro exemplo que nós temos se refere à negação em duplicidade. O exemplo seria I ain't no ugly duty, eu não sou feio não, parceiro. E I ain't never seen nothing like this, eu nunca vi nada assim não. O terceiro exemplo se refere às consoantes que são suprimidas ao final de cada palavra. Ou seja, I asked our new mommy about Shug Avery, quando na verdade deveria ser I asked our new mommy about Shug Avery. Sim, então o gênero narrado, o gênero escolhido, epistolar, não é isso? Está bem de acordo, né, com a história narrada, porque a Cilly escreve cartas para Deus
Sim. E as cartas constituem um gênero que aceita bastante a marca de oralidade, não é isso, Léo? Exatamente, é um gênero propício, né, para você se expressar mais livremente. Com isso, a autora quer promover um trabalho com a linguagem e também mesmo com a forma, como a própria Fernanda já demonstrou com seus exemplos, que aproxime o texto da linguagem oral, né, dessa linguagem que a gente fala mais no cotidiano e que no caso específico da obra é carregado de características bem nítidas, né, do povo no qual ela mimetiza, né, no qual ela tematiza. Fernanda, você fala também de reivindicação de alteridade. Como é que isso se dá na obra, considerando-se que a Cília não tem uma condição verbal para reivindicar alguma coisa? Sim, ela reivindica sua autoridade a partir das atitudes, né, que ela presencia, da Shug Avery e da Sophia Butler, e com isso constitui uma independência de falar ao seu marido que está indo embora com outra mulher. E isso constitui toda a posição que ela nunca havia tido. É curioso que a autora não exagera nisso, né? Se ela tinha uma voz de baixo tom, né? Também a reivindicação é uma reivindicação quase que imperceptível aos olhos menos preparados, não é isso? Exatamente, a literatura ela é microscópica nesses sentidos, né? Ela nos mostra, nos evidencia e a gente precisa ter olhos treinados para reconhecer esses detalhes e essas falas. Às vezes, a exemplo do que acontece na sociedade, né, há um processo de reivindicação, ele é muito sutil, ele é muito rápido, e ele aparentemente é muito brando, e aí nós precisamos ter um olhar clínico, né, digamos assim, para perceber isso dentro do texto literário. Então, além da obra apresentar esses elementos de africanidade, nós temos aí também uma temática voltada para a reivindicação da alteridade, tanto na obra da Conceição Evaristo, né? Exatamente. A Conceição Evaristo, com a sua obra Poncia Vicêncio, e não somente ela, também tem um conjunto de contos. Os seus poemas também são riquíssimos nesse sentido, de demonstrar o processo de reivindicação da alteridade de grupos minoritários. Ela trabalha principalmente com a condição da mulher e dentro desse grupo principalmente com a condição da mulher negra. A obra Poncia Vicêncio, como eu acabei de mencionar, ela é riquíssima nesse sentido. Ela traz como personagem central a figura de Poncia Vicêncio, uma menina que nasce num quilombo, né, descendente de escravizados, e que resolve sair desse quilombo, dessa zona rural, dessa roça, aí, entre aspas, para ir para uma cidade, na esperança de que na cidade ela encontre condições melhores, condições financeiras, condições sociais, condições humanas, né, melhor, e quando ela chega na cidade ela se depara com condições exatamente idênticas às que ela possuía na zona rural, né, no seu quilombo, em se tratando de exclusão, de estar à margem. O grande processo de reivindicação da autoridade da Poncia Vicêncio está justamente no ato de, no fim, ela perceber que o seu lugar era junto dos seus, e que era junto dos seus que ela construiria um futuro melhor. Então ela retorna para junto desses que eram seus amados, que eram seus queridos, né, que era a sua própria família, o seu povo, com todos ali, e a partir disso começa a reconstruir sua história, reconstruir sua vida. Bom, sendo assim, além da obra apresentar marcas de africanidades, nós podemos falar também que, com relação ao tema, ela apresenta reivindicação de alteridades. Isso acontece tanto na obra da Conceição Evaristo, não é isso? Com a Poncia Vicêncio. Exatamente. Quanto na obra da Alice Walker com a Cília. Bem, nós vamos ficando por aqui e até um próximo momento em que estaremos divulgando as nossas produções acadêmicas.